Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo sempre para vocês novas séries de videoaulas. E agora eu fechei uma parceria com o colega André Stato. André Stato é um colega que já publicou vários livros e tem dezenas de cursos online. E eu revendo aqui no meu site, no juliobatiste.com.br, todos os cursos e livros do professor André. Então nessa parceria com ele me cedeu algumas videoaulas de demonstração dos cursos online dele, para que vocês possam conhecer a didática dele e, havendo interesse, acessar mais informações sobre os cursos. Lembro também que lá no site, no juliobatiste.com.br, você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online, livros de Windows, de SQL Server, de programação, de lógica, matemática, português, tem muito conteúdo, dei uma olhada lá. E no site também tem uma loja virtual, onde eu vendo livros, e-books, videoaulas e cursos online de minha autoria e de outros mais de 300 autores com os quais eu tenho parceria. Não deixem de conferir então. O colega André Stato também preparou para vocês que acompanham esta série de videoaulas dois cursos bem interessantes com um preço muito especial só para quem acessar por este endereço aqui. É o curso online Universidade de Redes, onde estão todos os cursos dele, né? Tem curso sobre Linux, todas as certificações Linux, Firewall pfSense, Nagios, Zabbix, muita coisa realmente, e um pacote bem completo de bônus. Tá havendo interesse, esse endereço aqui, bit.ly/uniredes. E quem tiver interesse especificamente num curso de microtik prático para iniciantes, tem esse endereço aqui, bit.ly microtik online, tá bom? Todas as informações nesses dois endereços. E aqui eu mostro para vocês a variedade de assuntos sobre os quais o colega André Stato tem curso. Tem de microtik, Zabbix, Nagios, diversas certificações Linux, 101, 102, 201, 202, RHSA, que é a certificação da Red Hat, LPI 300, que é a certificação Samba, a 101, e tem também sobre pfSense, iptables, Shell Script, criando um servidor na nuvem com OpenStack, muita coisa realmente. Não vou ficar aqui falando todos os assuntos, mas havendo interesse, acessem este endereço aqui, bit.ly/statcursos, que vai ter todas as informações sobre todos os cursos do colega André Stato. Havendo dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., não esqueçam de usar o campo de comentários abaixo do vídeo. É muito importante o teu comentário, fico no aguardo, respondo todos, sempre. E para serem avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo é publicado aqui no canal, inscrevam-se no canal. Tem aí o botão inscrever-se, tá bom? Muito obrigado e vamos então à nossa videoaula. Um bom estudo a todos. Olá, sejam bem-vindos ao treinamento Microtik Essential. Esse curso é um treinamento entry level, um treinamento de entrada no mundo Microtik, né? Nesse curso a gente vai ver os fundamentos, né, as configurações iniciais, né, não focada diretamente para a certificação, né, mas abrangendo um mundo Microtik, né, para você entender como que funciona o Microtik, né? Não será simplesmente básico esse curso, né? A gente vai abordar bastante itens de tópico avançado, mas não vamos abordar, por exemplo, toda a extensão para certificação de entrada da Microtik, né? Mas ao final desse curso, com certeza, você já poderá administrar o seu Microtik até dentro de um provedor, se for o caso, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma introdução ao mundo Microtik, né? O que é o Microtik, o que vem a ser, o que ele pode fazer, quais os itens que ele pode nos ajudar no nosso dia a dia. O Microtik surgiu como uma empresa, né? Existe a empresa Microtik, né? Latânia, na realidade, se fosse traduzir para o português. Ela é localizada neste local e ela começou, na realidade, trabalhando em cima de um sistema operacional, que é o Router OS. O Router OS nada mais é do que um Linux, né, rodando um kernel Linux, com as features, né, habilitadas pelo próprio Microtik, né. A partir de um tempo, não me recordo quando, eles lançaram em 2010, eles lançaram hardware próprio para a plataforma deles, né, que são as Router Birds.
Então, além de você ter a disponibilidade de estar utilizando o sistema operacional, seja numa máquina, seja virtualizado, você ainda tem a Router Bird, que é um hardware próprio para executar o Router OS. E com isso você tem um ganho de performance, obviamente, né? Existem placas aí de diversos tamanhos, diversos preços diferenciados, né? Então existe 3 possibilidades aí que você pode estar utilizando. Na verdade 3 não, né? 2, né? Você pode estar utilizando o sistema operacional Router OS diretamente numa máquina, ou seja, né, você pode estar comprando a sua máquina, mas dependendo da situação não compensa, né? Você tem uma máquina exclusivamente para rodar o MikroTik, né? Vamos dizer que você tenha, sei lá, 20 pessoas. Você vai gastar um valor X para montar uma máquina, instalar o sistema operacional, e o custo-benefício, né, não é apropriado, porque você vai ter aqui um appliance, por exemplo, um routerzinho, um RB750, que custa menos de R$200, que suporta aí uma quantidade até maior de conexões, uma quantidade maior de clientes para trabalhar, com custo bem menor do que ter. Então você pode estar rodando o Router OS numa máquina ou numa máquina virtual, você pode virtualizar, como no nosso caso aqui no curso, a gente vai estar fazendo uma virtualização desse sistema dentro de um VMware, de um VirtualBox, aí fica a critério, a escolha sua, né? Você pode ter também, comprar as plaquinhas Router Birds, e dependendo da quantidade de itens que ela tem, ela pode vir com licenças diferentes, né? Depois eu vou estar falando um pouquinho dessas licenças. Então são essas possibilidades que você tem. Comprar já o appliance pronto, que já está com a Router Bird dentro dele, tá ok? O padrão ele suporta vários padrões, entre eles o x86, que é o PC padrão, mas ele suporta outros itens como ARM, entre outros, né? O que são Router Birds de fato, né? Então foi um hardware propriamente com uma placa, né, uma placa-mãe para roteamento, né, por isso o nome Router Bird, criado pela MikroTik, né, atende desde usuários domésticos até grandes empresas, então a gente tem uma quantidade de Router Birds gigantesca, né, que atende de um simples appliancezinho de cento e pouquinhos reais até grandes cloud computers para milhares de conexões, 5, 10 mil reais. Atende, como eu disse, atende de usuários domésticos até grandes empresas. Um hardware relativamente barato se comparado com outros fabricantes. Como eu disse, então você tem aí um simples appliance, o RB750, que trabalha, se não me engano, a frequência de 600 MHz. Então a gente faz um cálculo mais ou menos assim. Para cada 100 MHz, 10 usuários, em torno disso, né? O que ele suporta, na realidade, mas tem que ver se a sua licença suporta isso. A gente vai falar daqui a pouco, porque ele não é gratuito, de fato. Então você tem aí 600 MHz, 60 usuários conectados, tranquilamente ele atende de boa, né, essa quantidade. Na realidade, a gente trabalha muito em termos de mega também, né, 60 megabytes, um link com 60 megabytes seria mais ou menos esse cálculo. Bom, então você tem aí algumas interfaces. Então eu tenho essa Router Bird, por exemplo, RB433, daqui a pouco eu vou falar da nomenclatura dela, onde ela tem 3 interfaces Fast Ethernet, 3 mini PCI wireless, né, na entrada para você ter a sua wireless, e trabalha aí com 680 MHz. Um outro exemplo que eu estava falando agora, o RB750, que pode flutuar de 300 a 400 MHz, então não é 600, na verdade 600 seria esse RB4633, onde você tem aí uma quantidade, uma limitação de banda aí, trabalhando aí até 60 megabytes por segundo, seria mais ou menos esse cálculo, né? Ou 60 usuários também. Bom, como que funciona a nomenclatura das placas-mãe, né? RB vem de Router Bird, mas na realidade existem muitos outros itens, né? Eu não sei se eu cito aqui. Não cito, mas é só uma entrada, né? Eu vou citar um pouquinho. Então, RB de Router Bird. O primeiro número normalmente está relacionado com a série, né? Então, nesse exemplo, a gente consegue visualizar aí, então, que a série informa qual que é a série dessa placa, o que traz o uso de CPU, memória, né, qual que é o processador. Então, depende da série, é um padrão para todos, né? Existem algumas diferenças, daqui a pouco eu vou estar falando. O segundo número, quando se fala de RB, logicamente, vai trazer a quantidade de interfaces Ethernet, né? Ou seja, cabeada
que ele possui nessa plaquinha. E o terceiro número é a quantidade de interface Wi-Fi, wireless, né? Então nesse primeiro exemplo, a RB450 é da série 4, que vai ter um processador específico, vai ter uma quantidade de memória específica. 450 esse 5 do 450 significa que ela tem 5 interfaces Fast Ethernet ou Giga Ethernet. Isso também é visível no nome, dependendo da situação. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais. E o 0 que ele não possui nenhuma placa wireless, né? A mesma coisa a gente pode visualizar aqui na RB433. 4 é a série, 3 a quantidade de interface Ethernet, 3 interface wireless, né? Então você tem outros tipos também, não só RB, mas você tem também os CCR, por exemplo. São placas mais pesadas, né, para determinadas finalidades, um pouco mais cara, inclusive, né? Então você tem aí, por exemplo, essa interface aqui, que é 1 GB dual core, né? Trabalha aqui com RB 1100, aí tem essas opções aqui, A, H, X2, tudo isso tem um significado. CCR 016, 16 por 1. Então vamos dar uma olhada nesses caras aqui, né, no livro que eu estou escrevendo a respeito do MikroTik. A gente pode ver aqui o padrão de fato que é utilizado. Então você tem o border name com as informações da placa-mãe, as border features, o que ele suporta, Beauty in wireless card filters, que pode ou não existir, dependendo da placa, se tiver ou não wireless, o tipo de conector, que também pode existir, enclosure type, que é o tipo de enclosure, seria o gabinete dele, né? O gabinete que ele está usando. Tem border name, começando aqui, por exemplo, com a RB, que é a placa padrão, né, que a gente utiliza, Routerbird ou CSS, se for um outro caso, a gente vai ver daqui a pouco. Então os 3 primeiros discos que eu já havia falado, o primeiro indica a série, o segundo qual interface, internet, quantidade de interface, né, e o número de interface sem fio no terceiro número, né. A palavra, depois em seguida vem um item, uma palavra que pode estar informando outros itens, como por exemplo aqui AH, X2. Atualmente usa-se para nomes como HomeKit, Groove, STX, Metal, LV, DNV, Cap, Wave. Se a placa tem alterações fundamentais no hardware, como CPU completamente diferente, ou se foi aumentado, nomeação opcional em placas 6, 8, 1000, 1100, como a gente viu quase agora, são representados individualmente na série, ou tem mais de 9 interfaces com fio. As features, né, que em seguida, depois do nome, vem Border, Router Border 750, AUS. O que é esse AUS? Então você tem U para suporte USB, P para injeção de potência com controlador, I injeção de alimentação sem controlador, A, essa placa possui mais memória em relação à série, que é o primeiro número, H, CPU mais potente também, ela é gigabyte, pode incluir o AH se não for com L, né? Edição leve, é mais simples, S porta SFP, E cartão de extensão interface PCI Express, X, o X informa a quantidade de núcleos, né? Por exemplo, X2, 2 core, X16, 16 core, X32, 32 core. R, ela possui slot PCI, né? Para as placas que possuem wireless, você ainda pode ter a opção trazendo banda, power per channel, protocol e número de canais, né? Então na banda você vai trabalhar com 5 ou 2.4, ou as duas, 5, 2, 2.4. Power per channel, se não usado é o normal, que é 23 dBm. Caso esteja usando HHP, SHP, são potências maiores, né, pelo canal. Então você vai ter de 23 a 24 dBm, 25 a 26 dBm, 27 é o maior. Protocolo, se ele vai usar 801 A, B ou G, para placas com 801N, e para placas suporte 11AC, né, 802.11AC. Então, se não for usado, ele suporta as 3 tecnologias A, B, G. Se tiver N, ele vai suportar 11N, e se caso tiver AC, ele vai suportar a feature AC. A mesma coisa aqui para canais, um simples canal dual chain ou triple chain, tipo de conector, e enclosure type, né, são os tipos de gabinetes. Então esses são muito específicos, né, a maioria usa pela própria série, na realidade, né. Não usado quando você comprou uma placa sem gabinete, né, então ele não vai vir informação nenhuma. BU também sem gabinete. RM, gabinete tipo rack. IN, indoor, normalmente antena wireless, né? EM, memória estendida. LM, memória light. BE, gabinete Black Edition.
torre, TC e outdoor. Tem alguns específicos para quem for out, né? Ele pode ser gabinete com antena de setor, gabinete para antena de alto ganho, base box, net metal, QRT, por aí vai, que são os tipos de gabinete que possui para áreas externas, né? Normalmente wireless. E aqui um exemplo, né? Para a gente entender um pouco melhor. Por exemplo, para a placa-mãe RB912 UAG 5HP ND, o que significa tudo isso? Então, RB é router board, né? 912 da série 9, que é com processador de 600 MHz, uma placa de rede a cabo, esse número 1, né? Uma placa de rede a cabo. O número 2, duas interfaces wireless building ou mini PCI Express, tá? UAG, então o U tem USB, A de mais memória e G de Gigabyte Ethernet. Depois 5HP ND, tem mais CPU, que 5 GHz, né? Cartão Dual Chain Wireless, com suporte a 808, que é o Nzinho, né? 801 ND. Então esses seriam outros itens que a gente pode ter também. Seria os Cloud Core Router, que tem a nomenclatura CCR, e os Cloud Router Switch ou Cloud Smart Switch, que também tem uma certa disposição do nome um pouco diferenciada. No Cloud Core ele possui 4 dígitos, né? O primeiro dígito informa qual a série, o segundo é reservado, o terceiro e o quarto indicam o número total de cores, que seria esse que a gente acabou de ver, né? É o 10 aqui, 0, o segundo é reservado, 36, então são 36 cores, 16 cores, e assim sucessivamente, tá legal? Então, em relação à nomenclatura, é isso. Então você vai ter as placas-mães, cada placa router board tem a sua nomenclatura específica, né? O que o Router OS pode oferecer para a gente, né? Além de estar disponível para router boards, também pode ser instalado um hardware x86, que é o caso nosso aqui no curso. O Router OS é o sistema operacional das router boards, que pode ser configurado como roteador, controlador de conteúdo web proxy, controlador de banda com quiz, que são as filas, controlador de fluxo para QoS, trabalhando aí com FireMangle, mais as filas, Fire, né, camada 2, 3, 4, 7, Access Point Wireless, também pode trabalhar com um simples Access Point, ou seja, ele pode fornecer muitos itens para a gente, né, bem bacana. Uma topologia padrão de um provedor, por exemplo, você teria seus links conectados no balance, posteriormente seus servidores clientes se autenticando diretamente aqui nesse outro router, né? Então são dois routers, né? Um só para fazer o balanceamento, o outro para fazer a autenticação dos clientes. Temos aí o switch que vai interligar as torres, né, dos seus clientes, normalmente clientes em provedores, dependendo do local, somente mais no interior, vão trabalhar diretamente com wireless, né? Então você vai ter algumas interfaces outdoor aqui para se conectar, os clientes com as outdoor para se conectar nas suas torres, outdoor também, né? E de fato essa torre vai ir cabeada para o seu switch. Você também pode ter um gerenciador, um serviço de gerenciamento. É muito bacana, porque imagine você controlar 100, 200 usuários, você tem que entrar manualmente, apesar de vocês não terem visto nesse momento a parte de gerenciamento do usuário, mas tem que entrar, colocar, cadastrar o usuário, criar uma especificação de banda, de limite, individualmente. E você pode estar utilizando um servidor, normalmente pago, óbvio, né, para fazer esse gerenciamento para você. Acaba auxiliando e ajudando muito, né, no gerenciamento no dia a dia, para sua topologia, e depende da sua topologia, logicamente. Aqui seria mais uma topologia de provedor, tá? Falar um pouquinho da licença. Você possui licenças, depende da placa-mãe, da placa router board que você comprar, já vem com a licença XYZ, né? Então você tem 7 levels de 0 a 6, onde o 6 é o full, completo, onde você tem acesso a tudo. O que vai limitar normalmente outro basicamente a quantidade de usuários, né? Normalmente, né, a quantidade de usuários, obviamente, né, a quantidade de túneis, está tudo vinculado com o usuário, né? Se você pode ter 200 túneis PPBoE, você pode ter 200 clientes, provavelmente não vai conseguir passar mais de 200 clientes, né? Normalmente as routers birds conseguem uma quantidade maior do que a licença prevê. Mas infelizmente, depende da licença, mesmo que ele consiga ter 60 usuários ou 60 MB de banda, você não vai poder ter, justamente porque sua licença é mais simples. A licença demo é 24 horas trial, não recomendo, porque acaba
no outro dia, você baixa um dia, no outro dia acaba. Registration, se você se registra, pelo menos uma conexão você pode ter e ela não expira, então essa seria uma interessante para a gente testar, né? Mas é que você tem algumas limitações em relação ao protocolo, por exemplo, RIP, UFS, BGP, que a gente vai ver no curso, Wireless Client and Bridge, Wireless AP, que não tem acesso também, Install Config Support, também não vai ter, cliente rádios, Web Proxy, que a gente vai ter também no treinamento, não vai ter, acaba limitando. Legal, com certeza é a Level 6, né? Que você, por um preço de $250, você consegue ter todas as features limitadas e completas. E suporte não vai ser necessário, obviamente, isso aqui nem conta, né? Obviamente no nosso curso, né, a gente está aqui para aprender, então não seria necessário esses itens de suporte inicial com a própria MikroTik. Esse preço vai variando, né? Você tem aqui a Free, na verdade não tem o Level 2, 3 ISP CPE. Nível 4, 5 e 6 são interessantes, que é os que vêm na placa mãe. Obviamente, se você comprou a placa RB750, ela já vem com o Level 4, o 4, né, já está embutido no preço essa licença, né? Então, um routerzinho de cento e poucos reais, né, você já consegue ter bastante item aqui, ó, não tem nenhuma limitação. A limitação, na realidade, aqui você vai ter quantidade de atunes, mas para esse treinamento, um desses seria o suficiente. Obviamente, eu vou disponibilizar aí não a última versão, que é a versão 7, mas uma versão do nosso router OS para a gente poder treinar. Mas se você quiser comprar aí um RB750, por exemplo, que já vem com level 4, seria interessante, né? Você já pode fazer diretamente nele e o custo bem baixo, né? Ok? Só uma introdução, né? Falar um pouquinho o que é o router OS, o que é uma router bird, as nomenclaturas da router bird, a parte de licenciamento, que é muito importante. Sem a licença correta a gente também não consegue fazer upgrade, então você acaba perdendo novas features ou então bugs corrigidos. Então é interessante você ter uma licença válida, né? Sem ser pirata, obviamente, né? E com isso fechamos essa introdução e continuamos aí na próxima aula. Muito bem, agradeço por terem assistido essa videoaula da nossa série aí sobre redes, segurança, firewall, certificações Linux e muito mais. Série essa gentilmente cedida pelo colega André Stato, com quem eu tenho uma parceria já de muito tempo. Aqui reforço a nossa oferta de 2 cursos bem interessantes do professor André. O primeiro é um pacote com todas as formações dele na área de redes, Linux, certificação. Você tem acesso a todos os cursos por um preço incrível, menos de 10% do que se você fosse comprar cada curso individualmente. Além disso, tem um pacote muito grande de bônus, livro de MikroTik de bônus. E o professor André está sempre atualizando esses cursos. Então, sempre tem novas lições e o acesso é vitalício. Vale a pena dar uma olhada para você que quer trabalhar na área de redes, quer se certificar em Linux. É algo muito interessante. Só acessar esse endereço aqui, bit.ly/uniredes. E se o teu interesse é especificamente só em MikroTik, temos também um curso perfeito para quem é iniciante, para quem quer começar com o MikroTik. Todas as informações neste endereço aqui, legal? Aqui eu passo apenas uma visão geral para vocês de todos os assuntos sobre os quais existem cursos do colega André Stato. Tem aí de MikroTik, Zabbix, que é aquele sistema para gerenciamento de redes, né? Criar inventários, administrar uma rede, Nagios, as diversas certificações Linux, Firewall, pfSense, iptables, Shell Script, enfim, tem muitos cursos. Quer saber mais informações detalhadas sobre cada curso e poder acessar ou comprar, fazer a inscrição nos cursos por um preço muito especial? Preparei esse endereço aqui para vocês, bit.ly/Stato Curso. Acessa lá e dá uma olhada. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, deixa um comentário, tá legal? E não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Ao clicar no botão inscrever-se, você clica, confirma, não tem custo nenhum, não precisa deixar teu e-mail nem nada. Automaticamente você é avisado pelo YouTube sempre que um novo vídeo
for publicado. Como é que o YouTube avisa? Ele manda um e-mail para o e-mail com o qual você está cadastrado aqui no YouTube. Usem o campo de comentários para deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, avisar sobre erros, talvez encontrados nos vídeos, enfim. Não sejam econômicos com os comentários. E me ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem colegas que têm interesse, vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram, Snapchat, enfim. Opções de compartilhamento é que não faltam. Quanto mais compartilhamentos, comentários, visualizações e indicações, mais lições gratuitas eu disponibilizo aqui para vocês. Tá legal? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima lição desta série sobre redes Linux, segurança de redes, certificações Linux e outros assuntos relacionados. Valeu!